pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre redes neurais artificiais. Nessa videoaula, nós vamos comentar, sobre a construção de um algoritmo para uma rede perceptron de camada simples na resolução do problema lógico do OU. Tá? Para quem estudou, o curso na plataforma, vai se lembrar, que quando a gente tem os valores lógicos, o valor 1 é o valor verdadeiro e o 0 é o falso. Aqui a gente, ao invés de considerar o 0, nós estamos considerando o valor menos 1. E quando a gente tem pelo menos um dos valores de entrada da função lógica como verdadeiro, então a saída também é verdadeira, A resposta é verdadeira. E quando ambos os valores lógicos de entrada são falsos, a saída também é falsa. Então, nós vamos construir a rede para resolver esse probleminha simples, Problema bem simples, bem leve, baixo custo computacional, mas mais para o entendimento mesmo, de como é codificar uma rede como essas, sem fazer o uso de uma biblioteca específica para redes neurais. Tá? Então, vamos dizer assim, estamos construindo o código da rede literalmente na unha. Tá? Então, a ideia é para a gente aprender um pouquinho sobre esse conceito. Adiante, a gente vai trabalhar também com as bibliotecas. Mas, enfim, sem mais delongas, primeiro passo é a importação das bibliotecas. Aqui a gente está importando a biblioteca NumPy para operações matemáticas, e a gente usa o sufixo NP toda vez que a gente for chamar uma biblioteca, uma função da biblioteca NumPy. Lembrando que nós estamos fazendo uso do Colab, que é um editor para Python da Google. Tá? Então, basta você criar um novo ficheiro, um novo notebook, que você vai conseguir codificar aí na linguagem Python. Também estamos importando a biblioteca random, com o sufixo RD. Toda vez que eu for usar uma função dessa biblioteca, eu vou chamar através do RD. E o matplot, para plotagem de gráficos. Aqui a gente vai precisar de algumas operações matemáticas, criação de arrays, por isso da NumPy. Nós vamos trabalhar com geração de valores aleatórios, por isso da random. E nós vamos construir um gráfico para mostrar o separador linear gerado pela função, pela rede perceptron. Tá? Bom, logo em seguida nós criamos, os arrays, tanto o array para valores de entrada, quanto o array para valores lógicos de saída. Tá? Adiante, nós vamos usar a função de ativação degrau bipolar, por isso eu vou trabalhar com um limiar de 0 e vou trabalhar com uma taxa de aprendizagem de 0,1. Para que a gente trabalhe na estrutura de laços, saiba a quantidade de operações necessárias a serem realizadas, nós vamos precisar saber quantas amostras que nós temos nos dados de entrada, e quantos valores por entrada, por amostra, nós temos. Por isso, a gente usa a função shape da NumPy, que vai me retornar esses dois valores armazenando nessas variáveis aqui. Depois, eu vou criar um array, com valores iguais a 0 nos seus componentes, com esse tamanho, entradas com uma quantidade de linhas e uma coluna. Depois eu vou criar para a variável v anterior, um array com o mesmo tamanho de zeros também. Para a variável v0 anterior, eu vou inicializar ela simplesmente com 0. Tá? Vou criar também um array para o y inicial e um array para o y final também com zeros. Uma vez criado esses arrays, nós costumamos
mais comum é que se inicie o treinamento da rede gerando valores aleatórios, no caso aqui entre 0 e 0,5, ou pode ser entre menos 0,5 e mais 0,5. No caso do V anterior, né, ele vai acompanhar a quantidade de neurônios que eu vou ter, equivalente à minha camada de entrada, e, portanto, eu preciso desse laço aqui, né, para preencher valor aleatório em cada posição do meu array, né, fazer a substituição do zero, né, no lugar do zero, colocar um valor aleatório, né, sorteado, gerado aqui pela função uniforme. Tá? E para o V0, né, vai ser um valor único. Tá? Bom, em seguida, eu vou criar uma variável de estado, que é a variável teste, com valor 1, tá? E vou iniciar o meu contador de ciclos. Aqui ele começa com 0. Tá? E aí eu estabeleço, né, o meu laço, uma while, que enquanto a variável de estado for igual a 1, então eu vou repetir as operações. Depois, logo após eu entrar no laço, eu vou inicializar um contador aqui chamado cont, igual a 0, que vai contar a quantidade de acertos, né, a partir da apresentação e propagação dos sinais de entrada. E vou fazer um for, né, equivalente à minha quantidade de amostras. Né? Eu tenho 4 amostras de treinamento, então ele vai repetir operações 4 vezes, que corresponde à apresentação de cada uma dessas amostras. Em seguida, eu vou propagar o sinal da entrada para a saída, né, fazendo a multiplicação da minha variável x na posição i com todas as colunas, e os valores do meu vetor v, que é o meu vetor de pesos, somando com o meu bias, que é o meu v0. Após fazer isso, eu aplico a função de ativação degrau binária. Né? Se o meu y in na posição i for maior ou igual que o limiar, então eu associo a saída líquida o valor de 1, caso contrário, eu associo a saída líquida o valor de menos 1. Após essa geração, né, essa propagação e geração do valor da rede como saída líquida, eu comparo com o target esperado na posição i. Se houver acerto, então, né, eu vou incrementar o meu contador de acertos. Se não houver, obviamente, eu não vou incrementar ele. Né? Eu vou associar uma variável temporária de atualização, variável v anterior, com os valores de v, para fazer a atualização dos pesos, né, de acordo com a fórmula. Ou seja, eu vou pegar o v anterior, vou somar a alfa vezes a diferença do t com o y e vou multiplicar pelo x. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o v0 anterior, embora a diferença é que a gente não tem essa multiplicação de x e j, como a gente teve em v anterior. Vou incrementar, então eu vou repetir essa operação 4 vezes, né? Depois eu saio do laço, incremento o ciclo, aqui eu vou fazer a impressão do ciclo, para a gente ver o tempo de treinamento, né? E vou fazer um teste, né? Se a minha contagem de acertos for igual à minha contagem de amostras, se acertar tudo, eu altero o valor da variável de estado teste para 0, para que eu saia da minha while. Tá? Caso seja diferente, né, tenha errado pelo menos uma amostra, então significa que a rede precisa treinar mais. E aí eu não vou entrar nessa condicional, portanto, eu vou repetir a minha while. Né? Vou né, submeter novamente, atualizar os pesos, testar a contagem de acertos, e vou fazendo isso repetidamente até que a rede acerte tudo. A partir do momento que ela acertar tudo, vai sair do laço. Terminou o laço, né? Terminou o treinamento, eu vou imprimir aqui, né,
os pesos, né, obtidos pelo treinamento, tanto para V quanto para V0, né, os pesos e o bias. Eu vou fazer aqui um teste para ver se a rede está acertando. Eu vou multiplicar x por V. Então, eu estou usando a np.dot, eu até nem expliquei aqui no momento que eu usei ela pela primeira vez, né? Isso aqui é para produto interno, tá? Vou, né, aplicar eu vou somar, né, o meu bias, tá? No meu y auxiliar e vou aplicar a função de ativação, né, jogando para 1 ou menos 1, conforme o resultado que eu obtenho. E vou imprimir os resultados. Tá? Também vou construir um gráfico, né? Por isso eu estou usando a função linspace, que me gera um vetor de -2 até 2, né, com 100 posições igualmente espaçadas. Tá? Vou criar aqui um vetor de zeros, que é o meu VY, e vou aplicar essa função aqui, que vai me dar a reta de separação. Partindo de equação da reta, né, em que eu tenho aí os meus pesos como coeficientes, né, o Vx e o meu V em 0 e o meu V em 1, né, somados ao meu bias, usando o Vx que eu gerei aqui na linspace. Então, isso daqui vai me gerar valores na qual eu posso imprimir a reta de separação. Além disso, eu vou imprimir os pontos de cada entrada no plano cartesiano, considerando, né, azul para saídas verdadeiras e vermelho para saídas falsas. Executando o código, nós vamos ter aqui como resposta, ela precisou de 2 ciclos para treinar, fez a impressão dos pesos, fez a impressão do bias, fez aqui as respostas, veja que a rede acertou tudo, né? E aí ela gerou o gráfico, né, onde eu tenho uma reta separando, né, azuis de vermelho. Né? Se eu executar mais uma vez, vou ter novamente, né, uma outra reta, mas que consegue separar com exatidão, né, os dados das duas classes. Se eu executar uma terceira vez, a gente vai conseguir, né, obviamente, aqui com um ciclo de treinamento já conseguiu fazer isso, nós vamos conseguir a reta de separação. Bom, pessoal, vídeo curto, espero que vocês tenham gostado, tá? O vídeo para ter um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre codificação da rede Perceptron de camada simples. Obrigado pela atenção, né, e até a próxima.